Estamos iniciando a nossa quinta aula sobre ou da disciplina de Direito de Família. Nesta aula de hoje, nós continuamos a examinar o contrato de casamento. E nesta oportunidade vamos examinar a dissolução do contrato de casamento. A matéria está organizada, então, como de costume, em aspectos introdutórios, aspectos legais e aspectos teóricos doutrinários. E depois vamos às atividades de estudo dirigido a partir de exame de questões e também de síntese daquilo que for aqui exposto. Iniciamos aqui na introdução, lembrando, pelo que já estudamos até agora, que o contrato de casamento civil, ele constitui a família, cria a família, funda a família. Que tipo de família? Família nuclear, quer dizer, aquela família formada pelos genitores e a prole, portanto, é o núcleo menor, o núcleo mais destacado, aquele núcleo que merece a proteção intensa. Ele é que dá esta estrutura fundamental, central da família. A família pode ser uma família nuclear, desse ponto de vista, ou pode ser uma família extensa. Quanto mais pessoas eu considerar, de acordo com os seus vínculos, seus laços de parentesco, integrando esse grupo, maior será o grupo. Mas se eu diminuir, vou chegar ao núcleo. E o núcleo, então, é este. Os genitores e a prole formam a família nuclear. Depois também é uma família monogâmica. Como vimos, o nosso direito prevê um tipo de negócio jurídico que não admite uma concomitância no seu uso. A pessoa pode estar casada apenas com uma outra pessoa. Não pode haver uma duplicidade ou a mais do que isso no uso desse contrato concomitantemente. Então, aqui há uma família monogâmica. Também é biparental, quer dizer que existem dois ramos, o ramo do pai, o ramo da mãe, o ramo de ambos os genitores, o que vai levar a família extensa nesse parentesco, nessa ascendência, nesse parentesco consanguíneo na linha reta ascendente, e claro, também depois pela linha colateral, também vai chegar aos filhos de eventuais irmãos que os filhos desse casal venham a ter. Então é biparental porque valoriza-se esses dois ramos, tanto o ramo do homem quanto o ramo da mulher, ou ambos os ramos, se forem duas mulheres ou dois homens, não importa. Hoje a família pode ser também heterossexual ou homossexual, de tal sorte que o nosso direito protege ambas as situações. E também a família conjugal, quer dizer, as pessoas são cônjuges, estão protegidas pelas regras que formatam o contrato de casamento. Então, o contrato de casamento gera a família nessas peculiaridades todas aqui que nós acabamos de relembrar. Aqui também é importante dizer que, embora a constituição da família seja um projeto por prazo indeterminado, é possível que a dissolução ela se dê também por ato de vontade. Quer dizer, a família, quando é constituída, a pessoa não pensa, vou ficar casado 1 ano, ou 2 anos, ou até ter um filho, ou até ter 2 filhos, ou até atingir um objetivo de formação acadêmica, ou um tipo de formação profissional. Não se faz isso, né? É um projeto por prazo indeterminado. Mas é possível que se promova, então, a dissolução por ato de vontade. A limitação quanto a essa dissolução por ato de vontade, ela encontra limites a certas escolhas feitas pelo legislador, que representa a sociedade de uma forma ampla, de tal sorte que, então, aqui há que verificar qual é o espaço de respeito que se dá para a manifestação dos sujeitos, quanto a casarem
e também a dissolverem esse contrato. Uma sociedade fechada, com valores muito, digamos assim, conservadores, terá a tendência de não aceitar uma dissolução, ou vai dificultar essa dissolução. Uma sociedade aberta, uma sociedade que aceita a diversidade, aceita as diferenças, aceita a autonomia, ela então vai naturalmente deixar isso a critério dos próprios sujeitos. É o caso do Brasil na atualidade. Importante também destacar aqui na introdução que o casamento cria dois vínculos entre os cônjuges, formam uma sociedade conjugal, com aqueles deveres todos que nós examinamos na aula anterior, os efeitos todos, e também há um vínculo matrimonial. Esta noção aqui, ideológica, podemos até dizer, ela é construída justamente para permitir que se possa dissolver a sociedade conjugal sem dissolver o vínculo. Então, o indivíduo que casasse, ele não conseguiria casar de novo, embora pudesse se desquitar, por exemplo, né? O que é uma situação muito curiosa, muito estranha, até porque condenaria os indivíduos a viverem solteiros, ou então lançarem-se em relações não protegidas pelo direito, como ocorreu no Brasil, por largo espaço de tempo, o que acabou levando à necessidade de se aceitar a união estável, como vamos estudar numa próxima aula. Então, essas informações iniciais são importantes para podermos compreender a figura da dissolução. Aqui os textos legais básicos: a Constituição da República, artigo 226, parágrafo 6º, a Lei 6515, que é uma lei que regulou o divórcio a partir da emenda constitucional número 9, a Constituição de 67, e também o Código Civil, lá nos artigos 1571 a 1582, também o Código de Processo Civil, vários artigos tratando da dissolução, e a Resolução 35 do Conselho Nacional de Justiça. São instrumentos legais que vocês devem visitar, devem ler. Vamos aqui para a teoria fundante. Dissolução do contrato de casamento. O que devemos entender por dissolução? Aqui se trata de uma forma jurídica, do meio jurídico, que vai possibilitar a extinção da sociedade conjugal e também, em alguns casos, a extinção do vínculo matrimonial. Notem que aqui eu estou falando em dissolução no sentido mais amplo, no sentido lato. Não estamos falando só do divórcio, falamos também da separação, falamos também da morte, falamos também da invalidade, como vamos ver mais adiante. Então, é importante entender que dissolução é esta possibilidade ampla de rompimento do contrato de casamento, que também vamos ver na sequência, é um fato que vai ocorrer, porque os indivíduos são finitos, eles morrerão, e a morte é uma forma de dissolução de contratos. Aqui, então, a definição tem que ficar clara. A dissolução é esta forma jurídica, ou este meio jurídico, que é formatado pela ordem jurídica, aceito pela ordem jurídica, e que vai possibilitar a extinção daqueles dois vínculos que foram gerados quando da celebração do contrato de casamento. E a dissolução vai possibilitar, então, o rompimento desses laços. Na medida em que se aceite que a pessoa possa casar novamente, então haverá a aceitação da dissolução de ambos os vínculos, sociedade e vínculo matrimonial. É o que vamos ver na sequência, então. Formas de dissolução. Como dissemos anteriormente, o contrato de casamento é, por natureza, por prazo indeterminado. Agora, é certo que no futuro, em algum momento, vai se dar a dissolução, seja por uma ação da natureza, por um fato da natureza, que é a morte da pessoa natural, e teremos então que resolver a questão que os efeitos que derivam disso, como a divisão patrimonial, direitos que podem ser exercidos em razão do vínculo que o cônjuge sobrevivente tinha com aquele que faleceu, direito securitário, direito previdenciário, direito sucessório,
a questão da meação, como já falei. Então, tudo isso tem que ser resolvido. Ou também pode essa dissolução se dar por ato de vontade. Então, dissolve por fato da natureza ou por fato humano. Durante um largo espaço de tempo, a nossa legislação não permitia a dissolução completa por ato de vontade. Então, era possível dissolver a sociedade conjugal por via do desquite, mas o vínculo permanecia, o que impedia as pessoas desquitadas de se relacionarem novamente com a proteção jurídica. E isso é que levou à união estável, né, como uma situação que se espalhou nos comportamentos sociais e precisou depois de interferência jurídica. Quando vamos ao Código Civil, no artigo 1571, lá está previsto que a sociedade conjugal termina, extingue-se, portanto, pela morte, pela nulidade, pela invalidade, aqui seria, né, pela nulidade ou anulabilidade, pela separação e pelo divórcio. Então vejam que são formas que levam à dissolução do contrato de casamento, cada uma com suas peculiaridades próprias e efeitos também próprios que nós vamos ver na sequência. Primeiro, a morte. Nós sabemos que a morte, ela pode ser uma morte real ou uma morte presumida. O que diferencia uma da outra? Morte real é quando você tem um cadáver que vai ser examinado por um profissional habilitado a identificar as causas da morte e vai emitir documentos, vai produzir documentos que serão depois levados a registro. Teremos o atestado de óbito e depois teremos, então, o registro do óbito e a certidão do óbito, porque há todo um controle da existência das pessoas naturais e dos estados que essas pessoas têm na sua vida de relações. Tudo isso é tratado no direito notarial e no direito registral. Aqui, mais direito registral, estamos a falar nesse caso. Mas, normalmente, há uma certa parceria nessas duas situações. Então, a morte real, nós teremos isso, um cadáver que pode ser examinado, se pode verificar, pode ser identificado e também se pode saber uma série de elementos, informações importantes sobre aquele cadáver. Também temos a morte presumida. Essa morte se caracteriza por ser uma morte em que você não tem restos mortais para serem examinados. Então, pode se dar em razão de presença em desastre, catástrofe, situações, portanto, que eliminam a possibilidade de resgate do corpo, mas que permitem ter-se quase certeza absoluta de que aquela morte ocorreu. Uma situação que o indivíduo está passeando numa barragem, a barragem rompeu, o corpo foi levado e destruído por essa ação da natureza. Situações de acidentes aéreos, acidentes com combustão de muitos líquidos que destroem o corpo, que pulverizam o corpo, que consomem o corpo da pessoa natural. Portanto, aqui nós vamos ter que nos preocupar em demonstrar que a pessoa estava presente naquele local, naquela situação, e nesse caso o registro do óbito será feito por sentença judicial e não por atestado de médico que preenche o documento elaborado, determinado pelo Ministério da Saúde, e isso é conduzido daí ao registro civil. E também pode ser por ausência prolongada. Vejam que a ausência prolongada é uma situação em que se tem vários efeitos, do ponto de vista da gestão do patrimônio do ausente, do estado civil do ausente, que estamos examinando agora, a questão da sucessão nos bens do ausente, a cobrança de dívidas que o ausente tenha deixado. Então, a ausência de uma pessoa natural daquele lugar onde ela normalmente estaria, do seu domicílio, cria problemas de toda a ordem que são solucionados a partir de determinados procedimentos jurídicos. No caso, se a pessoa era casada, há uma previsão de que aquele cônjuge que ficou, ele continua casado. Ele poderá, inclusive, propor o divórcio, mas pode também permanecer vinculado com esse ausente.
Só vai se aceitar essa morte presumida em circunstâncias muito específicas, como veremos mais adiante. Está lá no CC, artigo 1571, parágrafo 1º, e também no artigo 6º, aqui está errado, é artigo, não é a TR, é a RT. Então, a morte é uma das formas de dissolução do casamento, sendo que a morte por ausência prolongada só vai permitir e que se tenha essa dissolução no caso de se poder propor a sucessão definitiva, o que dá depois de muito tempo de comprovação da ausência. Temos também a invalidação do casamento, como situação que promove, que provoca a dissolução. Na verdade, aqui o que temos é um retorno ao status quo ante. Se o casamento for invalidado, seja por nulidade, lá daquelas situações do artigo 1548, que nós já estudamos em aula passada, seja também por questão de anulabilidade. Aqui, no caso, vimos que a nulidade é quando há um ferimento a um interesse público e a anulabilidade quando há um ferimento a um interesse que diz mais respeito ao privado, ao particular. Por isso, a diferença de tratamento para cada uma das situações. Mas, em ambas as situações, seja na ação de nulidade, seja na ação de anulabilidade, em havendo julgamento de procedência dessas ações, aquele que se casou, ele volta ao status quo de solteiro. Então, lá no registro civil se vai fazer o apontamento de que aquele casamento lá não produziu os efeitos que se esperava, salvo aquele caso da putatividade, que nós examinamos em outra oportunidade e sabemos que, no caso de putatividade, mesmo havendo nulidade ou anulabilidade, os efeitos do casamento vão ser reconhecidos para ambos ou para apenas um deles, dependendo da boa-fé ou a má-fé que moveu cada um dessas partes, desses nubentes ou desses cônjuges. Então, a invalidade também é importante, né? Vejam, pela morte, pela invalidade. Então, aqui seria a invalidade do casamento. E também a separação é outra forma de se dissolver o casamento. A separação, ela foi, durante longo prazo, necessária para poder se chegar ao divórcio, como vamos ver em outra mais adiante aqui na nossa exposição de hoje. Mas aqui a separação, ela pode ser fática. A separação fática não é recomendável que se adote. Por quê? Porque aqui as pessoas estão correndo uma série de riscos, já que o direito, em várias oportunidades, vai exigir um tempo de separação fática para reconhecer efeitos, como, por exemplo, a extinção do direito a alimentos, a extinção do direito sucessório, a extinção dessa dependência que há entre os cônjuges em certas circunstâncias. Então, se eventualmente as pessoas se separarem, recomenda-se o quê? Que tome a providência jurídica, que faça, então, a providência formal, burocrática, para que o Estado civil se consolide como separado. Porque quem está separado apenas faticamente, na verdade, não está bem separado. Depois vai ter que haver prova dessa situação, o que pode trazer dificuldades de toda hora. Um outro tipo de separação pode ser a separação extrajudicial. Aqui, então, os cônjuges vão valer-se da escritura pública, lá num tabelionato, para promoverem a sua separação. Poderá ser uma separação, terá que ser, na verdade, uma separação consensual, não pode haver litígio, e também há algumas exigências quanto a não ter filhos incapazes ou que a mulher esteja grávida. A legislação exige, então, esses cuidados para evitar que possa haver ali uma certa desatenção ao interesse da prole. O Estado quer ainda ter uma participação quando daquela constituição familiar tenha sido prole, e prole que ainda se encontra no estado de necessária proteção, seja nascituro, seja a criança, seja adolescente. Há o detalhe que o adolescente pode ser emancipado a partir dos 16 anos, o que também é uma maneira de se superar esta exigência
para se fazer a separação consensual. Também a separação pode ser judicial. Aqui, então, teremos um processo judicial. As pessoas vão levar ao judiciário, vão noticiar que são casados e que vão se separar. Aqui pode haver ser consensual ou litigioso também esse procedimento. Judicial será sempre necessário se for litigioso, porque o juiz é que vai sentenciar, vai decidir quanto às questões de divisão de bens, as questões de guarda de filhos, as questões de alteração do nome, as questões referentes a alimentos, esses aspectos que devem ser resolvidos na ação de separação. Então, a separação tem peculiaridades, por quê? Porque ela não distingue o vínculo matrimonial. Quem é separado não está ainda habilitado a poder casar novamente, mas pode retornar ao casamento anterior. A separação admite a reconciliação. As pessoas podem, refletindo sobre o que fizeram, se arrependem, acham que não foi um bom passo a separação, retomam o mesmo casamento. Tem que, naturalmente, comunicar lá no cartório de registro civil, seja pela via judicial ou pela via extrajudicial que tenha se dado a separação. E, finalmente, temos o divórcio. O divórcio, então, está previsto na Constituição de 88. Recentemente foi aceita, então, ou aceito o divórcio sem causa, o divórcio sem motivo, o divórcio sem a necessidade de ter prazo de casamento ou ter alguma razão para que se possa promover essa dissolução. Vamos estudar o divórcio, então, agora com maior detalhe. Primeiro, começamos com uma definição. Divórcio é a forma jurídica, judicial ou extrajudicial de dissolução do casamento válido que provoca, que promove, que traz a extinção da sociedade conjugal e do vínculo matrimonial. E também libera os divorciados para novas núpcias. Vejam, então, que há aqui um tipo específico próprio para a dissolução do contrato de casamento, que é o divórcio. As pessoas querem casar novamente. Os dois ou um deles, né? Então, propõe o divórcio, um dos cônjuges, e com isso fica em condições de casar novamente. Isto é o divórcio. Características que nós podemos destacar aqui do divórcio. Primeiro, é uma forma legal, seja judicial ou extrajudicial, para a dissolução do casamento. Portanto, o que falei antes, não existe divórcio fático. Não há como se promover um divórcio fático. Há que se promover burocraticamente, há que se caminhar, seja pela via da escritura pública, seja pela via da ação judicial. Dissolve o casamento válido. O que é isso? Aqui, a preocupação é com aquele casamento que não está aivado de algum vício, porque, por vezes, é melhor buscar o reconhecimento da invalidade do que o divórcio, porque, ao se divorciar, os efeitos do casamento vão aparecer. Partilha de bens, alimentos e outros aspectos que possam ser ali necessários de serem tratados. Se a pessoa anula ou há uma situação de anulabilidade, não há que falar em efeitos, a não ser no caso da putatividade, como eu já expliquei antes. Portanto, a pessoa que conseguir invalidar o seu casamento volta para o estado anterior, volta ao status quo ante. Já aquele que divorcia, ele vai, na verdade, ir para os efeitos pós-contratuais do casamento. Outra questão, não há necessidade de tempo de duração do casamento. Isso é importante, as pessoas podem estar casadas há 1 mês, 2 meses e resolverem se divorciar. Não há mais uma exigência de um tempo de duração do casamento. Também não há necessidade de separação anterior, portanto não precisa ter um hiato aí de separação para depois encaminhar o divórcio. Também não há necessidade de causa, de apresentar motivo, de dizer que há uma razão que justifica essa decisão de se divorciar. Portanto, é o chamado divórcio sem causa, sem motivo, sem tempo de casamento, sem tempo de separação.
Também não há limite para a utilização desse meio de dissolução. A pessoa pode casar e divorciar quantas vezes suportar, quantas vezes aguentar, quantas vezes conseguir. Claro que não se recomenda que se transforme o contrato de casamento e o divórcio numa espécie de brincadeira, né? Há que se valorizar esta situação de fundação da família. Também extingue a sociedade conjugal e o vínculo matrimonial. Então, o divórcio tem essa força de dissolver esses dois liames, esses dois laços que o contrato de casamento promoveu. E com isso, então, não há que se falar em necessidade de um outro procedimento. O divórcio é suficiente para isso. Não admite reconciliação, mas é possível um novo casamento entre os divorciados. Vejam que os divorciados, se quiserem casar de novo entre eles, podem fazer isso. Não há empecilho, não há problema. Não podem se reconciliar, voltar ao mesmo casamento. O que quer dizer isso? Vão ter que, então, passar por todas aquelas fases. Fase da habilitação, a fase da celebração, para voltarem ao estado de casar. Então, são características que nós destacamos referentes ao contrato de casamento, a dissolução do contrato de casamento. Características importantes que nos permite o entendimento desta matéria. Aqui no item 2133, evolução histórica, aqui rapidamente uma fala sobre como o divórcio evoluiu na nossa fase republicana. Vamos nos concentrar na fase republicana. Logo após a proclamação da República, em 1890, nós vamos ter um decreto número 181, que vai instituir o casamento civil e vai permitir o desquite, que é a chamada separação atual. Já a Constituição de 1891, que é a nossa primeira Constituição republicana, aqui no artigo 72 traz a seguinte previsão, parágrafo 4º do artigo 72. A República só reconhece o casamento civil, cuja celebração será gratuita. Então vejam que aqui há uma decisão da República de romper com aquele modelo religioso, em que o casamento estava entregue às igrejas. Os registros, as celebrações, era algo que era da esfera do direito religioso. Isso a República superou, como também superou outras coisas. Vejam aqui, por exemplo, parágrafo 2º. Todos são iguais perante a lei. A República não admite privilégio de nascimento, desconhece fóruns de nobreza e extingue as ordens honoríficas existentes e todas as suas prerrogativas, bem como os títulos nobiliárquicos. Então vejam que não há mais no país, a partir desse comando da Constituição de 1891, famílias nobres. Esse negócio de família nobre, descendente do imperador e outros tantos que se apresentam por aí como tendo títulos nobiliários, tudo não existe na nossa ordem jurídica. Não há mais isso. A Constituição acabou com isso, terminou. Todos são iguais, todos são cidadãos, não há mais nenhum tipo de nobreza, não há família real, não existe nenhum título nobiliário no Brasil. No Brasil não há mais isso, embora alguns parecem acreditar que é possível retomar aqui um sistema com base na desigualdade, o que não é possível, porque foi tudo extinto a partir desses comandos aqui de 1891. Para poder se recuperar isso, teria que fazer uma nova Constituição e trazer, então, essas possibilidades que a monarquia tinha de desigualdade. Então, o casamento civil. Depois, em 34, novamente, a família, constituída pelo casamento indissolúvel, está sob a proteção especial do Estado. Vejam que aqui, em 34, nós vamos ter uma situação em que a indissolubilidade toma aqui a alçada constitucional. Há uma forte influência da religião católica, do cristianismo católico, muito forte na época, que vai, então, levar a esta opção. E vejam que se admite o desquite. A lei determinará os casos de desquite e de anulação de casamento, havendo sempre recurso ex officio com efeito suspensivo. Vejam a preocupação de que o casamento tinha que ser indissolúvel e protegido, inclusive, pelo setor público. Mas aqui nós vamos ter daí o Código Civil, já de 1916, tratando do direito de família e regulando, a partir daquele decreto que nós vimos antes também,
que foi incorporado ao Código Civil, com regras, claro, adaptadas, e com isso é lá no Código Civil que vão estar de 1917 o Código Civil, né? 1916 entrou em vigor em 17. Depois, em 37, em 46, em 67, 69, vamos ter ainda essa indissolubilidade. Mantém-se durante todo esse longo período, vejam, desde 34 até 77. Em 77, nós vamos ter uma emenda à Constituição de 69. Vejam o que diz essa emenda. O artigo 175 da Constituição passa a ter esse parágrafo. O casamento somente poderá ser dissolvido nos casos expressos em lei, desde que haja prévia separação judicial por mais de 3 anos. Então, em 77, aceita-se o divórcio, mas com uma separação anterior. Tem que ter uma separação prévia. 3 anos ou prazo de 5 anos. 3, então, se tiver a separação judicial, ou 5, se for separação fática. Esta emenda, que alterou, então, a Constituição de 69, teve esse artigo regulado pela Lei 6515 de 77, que ainda está em vigor. Essa lei não foi revogada, mas ela já tem sido superada por previsões do Código Civil e também na Constituição de 88. Finalmente, a Constituição de 88, que também trouxe essa necessidade de separação prévia, baixando para 1 ano, mas em 2010 tivemos uma emenda 66 que estabeleceu o divórcio, então, na sua integralidade, sem qualquer exigência, seja de tempo de casamento, tempo de separação, motivação para o divórcio. Então, a Constituição de 88 atualmente admite o divórcio sem nenhum tipo de exigência. Então, é isso aí a evolução no direito brasileiro desta dissolução do contrato de casamento. É importante observar que, quando examinamos o aspecto histórico, examinamos textos constitucionais, nós percebemos que há uma movimentação social, há uma integração de grupos na participação da regulação da sociedade. E isso tudo vai trazendo, então, modificações, adequações, de acordo com as necessidades dos grupos sociais. Muito bem. Vamos para o item 2.134, sistema dualista e sistema monista. O que eu quero dizer aqui? Quando falamos em sistema dualista para a dissolução do contrato de casamento, há então uma exigência de uma separação prévia. Vejam que a ideia no sistema dualista é de que a família, por ser muito importante, muito relevante, como já dito foi diversas vezes aqui, também demonstrado, ela precisa de uma proteção contra as crises que certamente vai enfrentar na sua existência, no seu desenvolvimento, no dia a dia da vida. Então, a crença é de que a crise, se você der importância a ela de uma forma muito imediata, vai tomar uma decisão que depois vai perceber que não seria melhor. E vai ser mais difícil retornar, além de todos os problemas que trará. Então, a separação prévia, ela permite um certo amortecimento das crises. Não apenas a separação prévia, mas também o tempo de duração de um casamento. Então, se você exigir, só pode se dissolver um casamento que já tem 1 ano ou 2 anos. Então, vão ter que permanecer esse tempo casados. E aí só pode dissolver se tiver um tempo de separação. Então, após o tempo de duração, mais um tempo de separação. Então, vejam que é uma visão de que um sistema dualista é melhor, ele é mais adequado para a dissolução desse tipo de contrato, que é o contrato de casamento que leva à fundação da família conjugal. Temos o sistema monista, que é aquele que acha que o único movimento deve ser suficiente. O indivíduo casou, não se agradou, se divorcia. É uma ideia, então, que simplifica. Agora, anotem, nesse sistema monista, o indivíduo tem que ter mais responsabilidade, tem que ser mais ciente e consciente do que significa utilizar o contrato de casamento. Não é um contrato como alugar um vídeo, como alugar um carro, como alugar uma roupa, como comprar um doce. Trata-se, portanto, de um instrumento importante, relevante, por isso está
cravejado de controles também, de solenidades. Então, quando falamos em sistema dualista e sistema monista para a dissolução do contrato de casamento, o que enxergamos são isso, dois modelos. Um modelo que tem uma crença de que deve haver um auxílio para a pessoa não cometer erros, e o auxílio estaria nessa dificultação, e um outro que acredita que não, que o indivíduo será responsável, vai fazer o que é melhor para si, vai atuar sempre de maneira a não prejudicar nem a si nem aos outros. Agora, notem que no caso de família, você tem às vezes outras situações também que precisam ser acauteladas. Interesse de pessoas deficientes, de crianças, de incapazes, e por isso então sempre essas dificuldades aqui nesses debates. 2135, divórcio e crise da família conjugal. O que eu quero dizer aqui? Vários fatores provocam crise no modelo de família conjugal indissolúvel, que é o modelo que nós tínhamos. Vejam que questões econômicas, questões políticas, questões sociais, questões ligadas à religião, questões morais, os próprios valores comportamentais vão trazendo, vão pressionando a família para que ela dê respostas mais adequadas para a necessidade dos seus integrantes. Então, se as pessoas não conseguem se adaptar, se adequar, isso pode levar a uma implosão do grupo. E aquele grupo que devia estar coeso, solidário, na perspectiva de construir condições de uma vida melhor para todos do grupo, ele vai fraquejar, vai fracassar, e quando ele implodir, ele vai jogar os seus elementos aonde? Para o meio social, trazendo mais crise. Então você vai ter crianças, adolescentes jogados em entidades de abrigamento, entidades de acolhimento, ou então mesmo em situações de cumprindo medidas socioeducativas. Você vai ter, portanto, situações em que haverá uma perturbação social. Então, nós não podemos imaginar que a família seja um interesse só do indivíduo, interesse privado. Há um interesse público aqui. Então, parece que passa pela conscientização dos indivíduos sobre a importância do grupo familiar e da solidariedade no seu funcionamento. Esse item aqui, divórcio e crise da família, quero chamar a atenção para essa questão, porque quando atuamos em casos concretos, atendendo pessoas que querem promover essa dissolução, muitas vezes, se você dialogar, vai perceber que é possível, de uma situação litigiosa, que se apresentava difícil de ser resolvida, se pode caminhar para uma situação de consensualidade, de solução pela via da concórdia, e até mesmo fazer isso pela via extrajudicial, lá no tabelionato, ao invés de levar para um juiz, que vai então analisar, vai julgar, depois tem todo o caminho recursal, que leva tempo e tem custos e tudo mais. Muito bem, classificação do divórcio. Aqui nós vamos utilizar dois critérios, quanto à manifestação de vontade e quanto ao procedimento. Quanto à manifestação de vontade, o divórcio pode ser consensual, quer dizer que ambos concordam, ambos desejam, ambos querem, não há problema. Então, neste caso, não havendo nascituro nem incapaz, nem filho incapaz, não haverá dificuldade, poderá se fazer pela via extrajudicial. Se for litigioso, esse litígio, a matéria, ela é matéria bastante diminuta, porque o divórcio não precisa da concordância do outro. Se um quer se divorciar, vai se divorciar. Terá que haver ali uma decisão sobre alimentos, sobre partilha de bens, é essa matéria que vai ser objeto, então, na ação de divórcio. Agora, se isso já estiver resolvido, não há como o outro reagir dizendo que não concede, que não aceita, que não quer se divorciar. Isso tudo está superado, não há mais no nosso direito essa possibilidade. Quanto ao procedimento, o divórcio pode ser extrajudicial ou judicial. O extrajudicial é aquele feito por escritura pública, de acordo com a resolução CNJ número 35, que vocês devem examinar, devem ler, porque será depois cobrado na hora das avaliações. É aqui uma situação em que se admite que o casal possa, então, ir ao
ao tabelionato, será feita uma escritura pública, descrevendo, então, a situação, tem que ter assessoria de advogado ou de defensor público, e lá na escritura pública se vai estabelecer, se vai definir questões ligadas a alimentos, a partilha de bens, portanto, esses aspectos mais ligados a situações patrimoniais. E judicial, então, será por via da ação ordinária, aquele procedimento em que teremos aquelas fases, fase de conhecimento, aquela fase que vai permitir que o juiz possa apreciar o que é postulado, aquilo que vai ser provado, e depois a fase decisória com a sentença abrindo cancha para o recurso. Então, a fase judicial é aquela que ocorre no âmbito do judiciário, a participação do Ministério Público, a participação, portanto, de um leque maior de pessoas procurando, então, assegurar ali uma proteção adequada da família. Os efeitos do divórcio. Os efeitos devem ser vistos entre os cônjuges e também entre eles e a prole. Entre os cônjuges implica numa série de consequências. Então, há a dissolução da sociedade conjugal, portanto, é preciso dividir o patrimônio comum, há que discutir sobre se há necessidade de fixar alimentos, quem é que tem que pagar alimentos, quanto é que tem que pagar, como é que será pago. A questão também referente à questão sucessória, que daí desaparece, extingue-se o direito sucessório entre os cônjuges, que havia em razão do casamento. Também a questão do nome, é possível voltar a usar o nome de solteiro, aquele que lá, quando casou, alterou. Então, essas questões entre os cônjuges. Extingue-se aqui, então, todos os deveres, aqueles deveres que nós vimos quando estudamos essa matéria. Entre os cônjuges e a prole, o divórcio vai trazer um grande problema, que é a questão da guarda. Porque a guarda, quando as pessoas são casadas, é uma guarda comum, uma guarda que é exercida por ambos. Quando se divorciam, a guarda poderá continuar compartilhada, ou poderá ser uma guarda unilateral, apenas para um, o outro vai, então, fazer vai visitar o filho, mas há também que resolver a questão dos alimentos, quem pagará, como será pago, essas questões, então, ligadas à prole. Conclusão. A indissolubilidade compulsória do contrato de casamento civil é matéria superada. Então, vejam que, pelo que examinamos no texto das Constituições, havia, durante largo tempo, uma ideia de que não se podia casar duas vezes. Casou uma vez, pronto, não pode casar mais. Se não quiser continuar aquele casamento, pode se separar, se desquitar, mas não vai poder fundar uma nova família. Isso tudo foi superado. Hoje é possível o indivíduo casar variadas vezes, desde que não concomitantemente. Também o contrato de casamento, ele, embora seja por prazo indeterminado, é um projeto de vida. Os indivíduos não casam esperando se separar ou se divorciar logo adiante, logo ali no primeiro tropeço. E, portanto, então, é possível concluir que, embora o contrato de casamento possa ser dissolvido, ele é um projeto de vida que as pessoas devem entrar nele motivadamente. Os percalços, portanto, que eventualmente existam, eles não devem prejudicar a família, a instituição família, porque a família, como já vimos, demonstramos, quero crer, é um espaço mais adequado para a superação de todas as dificuldades existenciais. Então, eis aí a dissolução do contrato de casamento, com aspectos destacados que devem ser examinados aqui. Acrescentei mais algumas obras que vocês devem ler aqui, da Rudinesco, do Terborn, da Zamberlan. São obras interessantes que vão dar a vocês uma visão bastante qualificada do nosso tema. Com isso, nós encerramos essa videoaula. Vamos, então, agora para atividades de estudo dirigido. Bons estudos a todos!